Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. No vídeo anterior eu falei sobre a retrogradação de Plutão. Coloquei lá uma timeline mostrando esse período em que Plutão vai ficar retrógrado entre o dia 25 de abril e até o dia 4 de outubro. E também falei de alguns aspectos, algumas ativações astrológicas envolvendo Plutão que vão acontecer naquele período. Se você não assistiu o vídeo ainda, assista, ele está lá aqui nos vídeos do meu canal. É o vídeo imediatamente anterior a este aqui, tá? E neste vídeo aqui eu vou tratar de um aspecto específico, já que eu falo de vários aspectos que acontecem e aos poucos eu vou puxando cada um deles e a gente vai trabalhando cada um aprofundadamente. E hoje eu vou falar da quadratura que Mercúrio faz com Plutão, que não é um aspecto raro. Mercúrio faz essa quadratura com Plutão pelo menos 2 vezes no ano, então não é uma coisa assim tão difícil de se observar, porém neste ano aqui ela ganha uma relevância especial pelo seguinte: todo mundo se lembra que lá no dia 12 de janeiro Saturno e Plutão se encontraram, né? Então teve essa conjunção de Saturno e Plutão. A última vez que isso daí aconteceu foi lá na década de 80, bem na época do surgimento da AIDS, e agora eles se encontram novamente aqui nessa fase que nós estamos vivendo aqui de pandemia. Aconteceu esse encontro no dia 12 de janeiro. E o que tem Mercúrio a ver com isso? Seguinte, Mercúrio estava junto ali, todos no grau 22 de Capricórnio. Então você tinha Saturno e Plutão fazendo esse alinhamento, essa conjunção no dia 12 de janeiro aos 22 graus de Capricórnio, e Mercúrio estava ali também, juntinho, no mesmo grau. Então ele foi uma espécie de testemunha, né, ele estava ali junto e trouxe essa energia. E isso que é importante, ele se carregou dessa energia e agora ele vai fazer quadratura com Plutão. Ele vai se colocar em quadratura com Plutão justamente no dia em que o Plutão começa a ficar em movimento retrógrado. Então existe uma sincronicidade entre as energias de Plutão e as energias de Mercúrio. E o que isso pode representar nessa questão aí? Bom, ele mexe com a questão da comunicação, como eu falei, das ideias, eu já expliquei um pouquinho lá no vídeo anterior, das ideias, da fala, da comunicação, e sempre traz algum entrevero. Por exemplo, uma das vezes que Plutão e Mercúrio estiveram em quadratura foi quando o Trump se retira lá do acordo com o Irã e cria toda uma tensão por conta de fala, por conta de discurso, né, que gera um atrito diplomático, se retirando do acordo nuclear do Irã. Também uma outra situação que aconteceu quando Plutão e Mercúrio estiveram em quadratura, nessa quadratura em que Mercúrio está em Áries e Plutão em Capricórnio, tá? Foi quando o Putin quis colocar um cerceamento à liberdade na internet. Ele queria criar um contexto ali de segurar os dados da internet, que tem a ver com comunicação, enfim, tá? Também nós tivemos desastres aéreos nesses momentos em que Plutão e Mercúrio, porque Mercúrio tem a ver com transporte, então sempre coloca a possibilidade de mortes envolvendo transporte, como avião, descarrilamento de trem, enfim, questões assim bastante relativas ao meio do transporte. E também nós tivemos atividades sísmicas e vulcânicas muito intensas envolvendo aí nesse dia, porque é apenas um dia, é um aspecto rápido, né? Porque Mercúrio ele é muito rápido, então é apenas um dia ou 2 que essa energia fica ativa. E agora ela vai ficar ativa entre o dia 24 e o dia 25 de abril, nós teremos essa quadratura de Plutão com Mercúrio. Isso vai mexer com a questão da mente individual e da mente coletiva, né? Isso traz aí aquele, por um lado negativo, o endurecimento de ideologias, o endurecimento de discursos, a agressividade no discurso, a tentativa de manipular, de convencer, de oprimir através da palavra, tá? Então isso é uma energia muito negativa, envolvendo o lado plutoniano misturado com o Mercúrio numa quadratura, estando Mercúrio no signo de Áries, um signo bastante explosivo que a gente sabe muito bem como funciona.
Do lado positivo, quando Plutão em quadratura, se a gente consegue extrair um pouco do lado positivo de uma quadratura, é o mergulho da mente nos mistérios, né? Nas coisas profundas que Plutão nos traz. E sempre trazendo algum tipo de situação que nos causa um certo assombro por a descoberta de alguma coisa, que pode ser uma descoberta científica, pode ser a revelação de alguma entidade criminosa, a revelação de algum segredo envolvendo alguma conspiração de governo, dos poderes, já que Plutão está muito relacionado à questão dos poderes e também está relacionado à questão de milícias, envolvendo situações de violência, de seitas, inclusive, também. Então, esse contexto todo pode estar mexido nesse período aí, envolvendo dia 24 e dia 25, situações envolvendo essas temáticas podem acontecer, tá? Mas eu quero me ater aqui não aos efeitos propriamente individuais que você possa sofrer da quadratura de Mercúrio com Plutão, nessa situação em que Plutão se torna retrógrado, mas eu quero me ater mais à questão de massa, da psicologia das massas. E para isso, a gente vai buscar alguns elementos para entender certos comportamentos como esse aqui. Ordinário! Puta! Existem teóricos que trazem explicações dentro da psicologia, da sociologia, porque existem esses comportamentos de massa, né, em que o indivíduo ele faz parte de uma massa, ele parece perder a individualidade e age em função de um contexto que vai além dele. O grande pesquisador de sociologia, de psicologia, Gustave Le Bon, ele coloca a teoria do contágio. O que ele explica nessa teoria do contágio? Ele diz que a pessoa abre mão da sua individualidade para assumir uma personalidade da massa. Tá? Então ele fica contagiado. Ele é uma pessoa suscetível, a primeiro momento, a um discurso, porque ele carrega consigo algum tipo de vocação já a se envolver com determinadas ideologias mais fortes, mais radicais, mais extremistas, e quando existe um tocar de sinos que agrega esse pessoal, ele simplesmente abre mão, ele joga fora a sua individualidade para se contagiar, né, dentro de um grupo de massa. E, portanto, ele abre mão da responsabilidade individual, né, e passa para a responsabilidade do coletivo. Então ele não se sente responsável pelos atos que ele vai cometer. Por quê? Porque ele parece estar coberto por uma espécie de certeza do coletivo. Então existe uma certeza do coletivo que me respalda, que me dá autoridade, que me dá condições de fazer aquilo que eu estou fazendo, e então não é uma responsabilidade minha. Ele se retira a responsabilidade individual em nome de uma responsabilidade de grupo e vai contagiando outras pessoas por meio do mesmo discurso ideológico que vai agregando e compondo uma massa cada vez maior e que tende sempre a fazer a mesma coisa, movida pelos mesmos motes, pelos mesmos jargões. Então essa é a teoria de contágio do Gustave Le Bon. Já o Freud, ele já coloca uma outra ideia de que o indivíduo ele acaba abrindo mão da estrutura psicológica que é responsável pelo julgamento e que refreia, portanto, os seus impulsos mais ancestrais, mais primitivos, que tem a ver com a questão mais violenta. Tá? Então, ele abre mão do que o Freud chama de superego, que é justamente essa parte do julgador interno que tem que refreia as nossas tendências mais animalescas, né? E ele simplesmente abre as porteiras para que as pulsões mais inconscientes, mais primitivas, venham e se manifestem num conjunto de grupos por conta justamente desse processo de se libertar do seu julgador interno. Para Freud, fica claro que muitas dessas manifestações de massa são por conta de sentimentos reprimidos
que a pessoa tem e que ela encontra vazão e encontra também solidariedade nessa repressão, nesses sentimentos, nesse ressentimento em conjunto e, portanto, eles vão à desforra num grupo majoritário, quando se forma essa massa de grupo. Embora nem sempre isso seja justificativa para os atos violentos que eles cometem. Existe também a teoria da convergência, que usa o princípio da facilitação social, ou seja, quando o indivíduo vê que o outro está reagindo a um mesmo estímulo que ele gostaria de reagir, e um segundo, um terceiro, um quarto, ele também se sente motivado e se sente facilitado a expor esse seu sentimento também através de atitudes, de palavras, e aí se forma um grupo de pessoas alinhadas nesse mesmo movimento de massa. Existe também a teoria dos sistemas complexos adaptativos, proposta pelo holandês Jaap van Gineken. Ele propõe que, na verdade, é uma mistura de todos esses sistemas, né, do contágio, do sistema freudiano, para explicar esses comportamentos de massa. Nós tivemos várias experiências ao longo da história que mostram justamente essa questão da massa. E principalmente no aspecto freudiano, naquela teoria mais freudiana, fica claro que muitas vezes os indivíduos eles deixam o seu senso, o seu superego, né, que representa o seu julgador interno, ele abre mão disso e entrega isso para um líder carismático. Então, um líder carismático que vai atuar sobre a sua mente, sobre o seu corpo, até sobre sua alma. Então, ele entrega o controle psíquico da sua pessoa a um líder carismático. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de trazer alguns momentos aqui da história envolvendo o nazismo e Adolf Hitler. Preste atenção nesses discursos aqui para a gente entender um pouquinho o que é psicologia de massa e o que é o discurso que motiva muitas vezes as massas a entrarem em convulsão. Um dos primeiros pontos que a gente vê muito nessa psicologia de massa é a ideia de que aquelas pessoas fazem parte de uma confraternização pertencente a algo maior, né? Seja o patriotismo, seja alguma coisa espiritual. Então eles se identificam como um grupo diferente e que tem uma qualidade diferente acima dos demais, porque eles fazem parte de uma confraternização. Como fala Hitler nessa parte do discurso aqui. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. E isso gera, muitas vezes, um caráter, um comportamento de seita religiosa, em que as pessoas abrem mão totalmente do seu senso crítico para adotar uma doutrina ou uma ideologia, sem sequer questionar qualquer ponto disso, e se entrega totalmente, vivendo realmente como um fanático de uma seita espiritual, uma seita política. Um dos elementos também fundamentais da psicologia de massa é a cooptação da juventude, né, que é justamente trazer essa carga hormonal da juventude, principalmente quando você lida com um aspecto de uma juventude que está procurando o seu lugar, ou que está deslocada, ou que está excluída dos processos sociais. Então você dá um lugar para elas, você cria um lugar e atrai esse corpo hormonal para dentro do seu sistema de massas, o que faz com que isso ganhe força, ganhe violência e ganhe uma ideia de renovação, como se esse movimento fosse um movimento de novidade, porque traz com isso a juventude. E é lógico, isso é necessário para criar aquela ideia do poder único. Aquele poder é o único poder estabelecido, é o único poder correto, tá? É o único poder que vale, é esse.
E aí ele tenta se instaurar como algo que vem para ficar pela eternidade. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. E é lógico que a questão da seleção também é colocada aí, porque os indivíduos só vão pertencer a esse grupo se eles forem do sangue bom, né? Se eles tiverem aquela característica específica que seja aprovada pela maioria grupal e pela ideologia do grupo. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht ertappt zu werden. Então, nesse período do dia 24 e dia 25, embora seja um trânsito rápido e ele não fundamente coisas assim com muita durabilidade, mas ele pode ser um ponto que acaba gerando aí um rastilho de pólvora que vai ser incendiário mais lá na frente, principalmente no mês de junho, que eu já falei para vocês, e aqui no Brasil especificamente, por conta de alguns aspectos bastante intensos que nós vamos ver, inclusive um eclipse que vai mexer também bastante com essa questão. E depois os nodos em maio migrando para o eixo Gêmeos e Sagitário, que também trabalha com a questão da ideologia, dos grupos, também muita coisa pode ser mexida a partir disso. Então essa é a ideia que eu gostaria de passar para vocês, envolvendo o trânsito de Plutão, a retrogradação de Plutão, essa quadratura que ele vai fazer com Mercúrio, Mercúrio estando em Áries, trazendo aí toda essa questão explosiva da língua ferina, da língua violenta, da tentativa de colocar um poder através da palavra, ou de cercear o poder também através de atos e de documentos, enfim, todas essas questões, ok? É um período tenso, como eu falei, a gente não está vivendo um período muito típico da astrologia, são muitas ativações acontecendo ao mesmo tempo e num período em que nós estamos vendo talvez uma das maiores crises que a humanidade já enfrentou. E em vez de nós congregarmos os nossos esforços para combater o inimigo comum, que é justamente o coronavírus, nós ficamos aí nos dividindo entre essas brigas ideológicas e políticas e gerando todo um atraso na nossa organização para passar pela pior fase que ainda nós não vivemos e que provavelmente será bastante dura aqui para o nosso país. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.